Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua Shalom, que é uma paz plena, que a sua benignidade e a sua benevolência alcance o coração dos irmãos e acalme os vossos espíritos, a vossa alma. Amém? Irmãos, eu estou há bastante tempo, sem publicar nada aqui no YouTube, por inúmeras questões, principalmente questões familiares. E como os irmãos sabem, eu gosto de fazer vídeos longos, de estudos. E como nós temos uma filha pequena, querendo ou não, ela não entende, certas coisas e acaba me chamando, acaba vindo junto comigo. E daí eu acabo perdendo raciocínio e o vídeo não sai. Ontem mesmo eu tentei gravar esse vídeo de hoje, e ela me chamou várias vezes. Engraçado que daí quando eu não estou gravando nada, ela não me chama. Me chama mais porque eu tô ali perto dela, Ela fica assistindo ali, fica brincando. Às vezes ela quer que eu brinco junto, quer que a Larissa brinca, né? Daí quer ir lá fora, enfim. Quem tem criança pequena sabe como é que é, E agora que ela tem 3 anos, então tá começando a dar mais tempo para nós, Mas antes de mais nada, irmãos, eu quero que peço a você, que você curta, compartilhe. Quem não é inscrito, que se inscreva, E eu creio que agora eu vou conseguir voltar aos poucos, a trazer novos estudos. E os estudos que eu vou trazer, irmãos, é mais para fortalecimento da fé e algumas coisas que ficam, que causam muitas confusões, E outras, que não são, como é que eu vou dizer para os irmãos? Elas não são motivos, ou não seria a palavra motivos, mas de importância, para a salvação, mas são assuntos que ajudam a entender o mundo em que nós vivemos, o porquê que nós temos dificuldades temos batalhas espirituais, e porque é tão difícil vencer na carne sem o Espírito de Cristo, tá? Então são situações, assim, estudos um pouco mais complexos, mas que também vão ajudar, E outros estudos que é para fortalecer a fé, em tempos aí de muita mentira, distorções da palavra, muito engano, muito conhecimento místico. Porque místico é oculto, Mas é oculto de quem? De Deus? Ou daquele que detinha o conhecimento no Éden, Então a gente tem que ficar esperto, porque Paulo diz que Satanás se deu figura de anjo de luz, amém? E como os irmãos sabem, quem já me acompanha, nós temos uma filha de 3 anos agora, fez 3 anos. E é justamente com base na minha família, que eu vou trazer o estudo de 1 Coríntios 7, onde Paulo ele vai trazer uma luz para nós que temos família, para nós que somos pais, cristãos, que servimos a Cristo, e muitas vezes nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos estudar com os irmãos, nós queremos trazer revelações da palavra, nós queremos, claro, aqueles que Deus toca no coração e dá o dom, de compartilhar, de ensinar, enfim. E no meu caso, principalmente, por eu não conseguir, manter essa constância, muitas vezes eu me sentia frustrado, um pouco chateado comigo mesmo, Poxa vida, tenho tantas coisas para passar, tanta informação, tanto conhecimento e não consigo, E eu me cobrava muito por isso. E eu tenho certeza que muitos pais que têm criança pequena, estão passando por isso, de querer ter mais tempo para o Senhor e não conseguem. Não que você não vai orar, não vai estudar a tua palavra, a palavra de Deus. Não que você, agora eu tenho filho, eu não consigo mais fazer as coisas de Deus. Não é isso. Mas você se doar mais para as coisas de Deus, E você ter mais tempo para as coisas de Deus. E Paulo ele vai nos dizer nessa carta aqui, algo muito importante para nós, que traz esse alívio no coração da gente não ficar se culpando, Porque
Aí muitos podem dizer assim, mas eu vejo pessoas que têm filho e conseguem fazer. Olha, irmãos, depois que nós tivemos a nossa filha, eu gosto de dizer o seguinte, né? A minha métrica, né, a minha situação não é a mesma da outra. Eu não posso dizer o que o outro pai ou a outra mãe, o que eles vão fazer, porque eu não conheço, não sei como é que é a vida deles, a rotina, o trabalho, e cada um tem sua particularidade. A Miriam tem a particularidade dela, ela é extremamente, vamos dizer assim, ela quer ser independente com apenas 3 anos. Né? Ela tem uma personalidade muito forte. Né? Ela misturou a minha personalidade com a da Larissa e teve a dela própria. Então ela é bem característica, assim, sabe? Ela tem uma personalidade bem dela, bem característico dela mesmo. Isso todos nós temos, né? Nenhum ser humano é igual a ninguém. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu me sentia triste, eu também me sentia feliz, né? Por quê, irmãos? Porque é um sacrifício que eu e minha esposa escolhemos fazer, de cuidar da nossa filha até o período ali que a lei exige, né? Que você coloque na creche. Alguns dizem que não e tal, mas, irmãos, eu, eu sei que eu estou dizendo porque, né, quem conhece mais a gente pessoalmente sabe de algumas coisas, de dificuldades assim que nós passamos, né? E é como eu disse, a realidade nossa não é igual a dos outros. Muita gente pediu para nós colocarmos na creche. Não, coloca, vai ser bom para vocês. Vocês vão poder trabalhar melhor, vocês vão poder. A Larissa vai poder fazer as coisas dela, você vai poder fazer as tuas, né? Só que a gente pensa no seguinte, irmãos. Quando a criança pequena vai na creche, a creche é que cuida, né? As professoras que limpam e tal. Aí muitos vão dizer, mas as professoras cuidam. Não sei. Né? Eu e minha esposa, a gente tem o nosso jeito de cuidar, de limpar a nossa filha. Né? Principalmente a Larissa, né? Ela tem um zelo muito grande nisso. E saber que outras pessoas vão fazer isso, irmãos, nos causa desconforto. Né? Nos causa desconforto. Eu sei que muitos pais, por questões, infelizmente, que o sistema no nosso país ele é um país bem complicado, financeiramente falando, muitos pais não têm o que fazer. O pai e a mãe têm que trabalhar. E eles são obrigados a pôr. Eles não têm com quem deixar. E esses pais, sim, precisam dessas vagas nas creches, né? Nós não. Não que a nossa vida esteja tranquila, né? Porque passamos muitas dificuldades quando a Miriam começou a andar e exigir muito de mim, principalmente. É, dizem que menino se apega mais ao pai, menino mais à mãe, né? No nosso caso é verdade, né? Não que a Miriam ignora a minha esposa, né? Mas quando ela quer minha atenção, irmãos, não adianta. Ela quer a minha atenção. E eu não posso negar essa atenção a ela, porque se eu não der essa atenção, eu vou ter que fazer igual muitos pais fazem. Eu vou ter que deixar outra função dando atenção para ela. Como os pais colocam celular, muito tempo de tela. Não que isso seja algo que você nunca vai fazer. Que nem eu digo, irmãos, é muita hipocrisia dizer assim, eu não deixo ela ver nada. Não no meu celular, né? Mas eu tenho um notebook. Ela fica do meu lado. Mas ela não é presa a essas coisas. Se eu levantar da cadeira, ela larga tudo. Ela quer brincar. A minha filha brinca. Ela gosta de brincar. Mas muitas vezes a Larissa precisa fazer as coisas de casa, ela precisa fazer as coisas dela, e a criança não deixa. A criança, ela fica em cima direto. Por isso que muitos pais têm mais filhos, né? E os irmãos, brincando entre eles, ajudam a aliviar essa carga que os pais têm. Eu tenho irmãos agora que têm filho, né? O Daniel e Dilane, e eles também estão vendo como a criança toma tempo, irmãos. Tem o irmão Andres também, que nasceu o menino dele, ele tá quase doido, né? Digamos assim, não tem tempo pra nada. Então, eu fiz essa breve e longa introdução, né? Para
mostrar a vocês pais, né, que são da palavra, que muitas vezes se sentem frustrados porque queriam se dedicar mais, queriam poder ajudar mais e não conseguem. Mas fiquem tranquilos que vocês não estão fazendo menos, ou vocês não estão, como é que eu posso dizer, decepcionando a Deus, né, por não estar se dedicando mais tempo. E vocês vão entender por que quando nós temos família, as coisas mudam, né? Mas mudam para o bem. Porque quando Deus nos dá um filho, primeiramente o filho não é nosso, né? Porque a palavra diz que os filhos são heranças do Senhor. Quando diz que os filhos são herança do Senhor, significa que, independente de nós, os filhos vão continuar aquilo que Deus determinou. Ide, sede fecundos e enchei a terra. Então, os nossos filhos são continuidade desse mandamento. Então, eles vão deixar uma nova herança, e os meus netos vão deixar uma nova herança, e os bisnetos vão deixar uma nova herança. Então, a herança é de Deus. Nós fazemos parte dessa herança que Deus deixou, que Deus exigiu, né? Nós fazemos parte, mas os filhos não são nossos. Eles estão sob nossa tutela. Nós temos que cuidar, temos que ensinar, temos que levar a palavra desde o ventre, temos que consagrar a Deus, temos que trazer Deus para dentro do nosso casamento, da nossa família, né? E os nossos filhos precisam crescer dentro da palavra de Deus. Porque a palavra diz, né, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e nunca se desviará dele. Se porventura acontecer, não foi porque você não ensinou, não foi porque você não mostrou, não foi porque você não se dedicou, foi por escolha dele. E cada um tem as suas escolhas, né? E mesmo assim, eu creio que mesmo que ele se desvie um dia, o filho volta, né? Porque muitas vezes o mundo nos oferece coisas e nós tropeçamos. Mas aqueles que são de Deus, Deus nunca vai deixar que se perca, né? É a ovelha perdida, né? Um dia ela vai voltar. Mas nós oramos, né, vou trazer isso para o meu lado, né? Oramos para que isso nunca aconteça com a nossa filha, né? Nós pedimos isso. Nós falamos e profetizamos isso na vida dela, para que nunca aconteça o que aconteceu conosco. Então, as palavras têm poder e Deus ouve as nossas palavras, né, as nossas orações. Amém? Então, para você, pai que é cristão, né, que às vezes quer se dedicar mais à palavra, quer compartilhar o teu conhecimento, você às vezes tem um chamado para isso, não se frustre, tá? Primeiramente, cuide da tua família, cuide dos teus filhos, para que eles sejam exemplos. Porque nós vamos ver aqui na palavra de Deus que se você não cuida da sua própria casa, como que você vai cuidar das coisas de Deus? Amém? Então peço que os irmãos abram lá em 1 Coríntios 7. Nós vamos ler do 29 até o 35. Amém? Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é o que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Amém? Então essa passagem aqui, irmãos, ela é muito importante para nós que somos casados, né? Porque muitas vezes nós passamos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, né? E por que Paulo está dizendo assim, ó? O solteiro está dizendo para o homem, né? Cuida das coisas do Senhor e como há de agradar o Senhor.
e o casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Paulo não está dizendo que quem é casado não vai poder cuidar das coisas de Deus. Paulo não está dizendo que quem é casado e tem seus filhos é para esquecer das coisas de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o solteiro, ele não tem compromisso com as coisas do mundo. O solteiro é ele e Deus. Né? Que compromisso que ele tem? Talvez honrar o pai e mãe, ajudar nas suas dificuldades, quando o pai e a mãe precisar, mas até que isso aconteça, ou se isso não for ou digamos que não aconteça, os pais é, morrem velhinhos juntos, digamos assim. O que o solteiro tem de fazer? Ele não tem compromisso. Ele não tem filho para levar na creche, ele não tem filho para cuidar da saúde do filho, ele não tem filho para cuidar dos trâmites que a lei exige, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele não tem uma esposa para se preocupar com ela, ele não tem questões do casal, financeira, ele não tem questões que envolvem todo esse conjunto de afazeres, né, que um casal tem. Um casal com filhos, né, com uma família grande, é bem mais complicado. São muito mais coisas para fazer. Então, o pai casado, ele tem que cuidar dessas coisas. E ele tem que cuidar com zelo. Porque se ele não cuidar com zelo, se a própria família que Deus deu para ele, e os filhos que Deus deu para ele não tiver cuidado, como que ele vai cuidar das coisas de Deus? Da mesma forma que o solteiro que não tem zelo com as coisas de Deus, como que ele vai ter uma família, se um dia ele for ter família? Porque Paulo também diz nessa carta que se o solteiro, né, se a virgem não conseguir se segurar, se for muito mais forte a vontade de ter alguém, de formar uma família, casem-se, porque é melhor casar do que arder em fornicação. Né? Então, da mesma forma que o solteiro precisa ter zelo com as coisas de Deus, os casados têm que ter zelo com as coisas do mundo. Né? Tem que ser exemplo, tem que ser uma família exemplar. Por quê? Sem família não tem geração. Sem família não tem herança do Senhor. Então a família é importantíssima. Né? O solteiro, ele vai gerar filhos para Deus? Não. O solteiro, ele vai ter a sua particularidade, a sua bênção, a sua importância, como Estevão, por exemplo. Não há relatos que ele deixou filhos, mas olha o que ele fez para o reino de Deus. Mas enquanto outros, além de fazer as coisas para o reino de Deus, também precisam deixar herdeiros, para que esses herdeiros se tornem servos de Deus e os netos se tornem servos de Deus e assim cresçam todos na fé, no caminho do Senhor. Né? E a mulher virgem é a mesma coisa, a mulher que não é casada. Por que Paulo diz assim, que a solteira ela vai ser santa tanto no corpo, né, como no espírito? Porque se ela não usa o corpo dela para gerar filhos, ela continua com sua pureza virginal. E tanto a pureza virginal dela, quanto a santidade espiritual dela vão ficar intactas, desde que ela permaneça firme fazendo as coisas de Deus. Ela só pode perder essa pureza se for para algo nobre, que é gerar família, gerar filhos. Aí sim, aí Deus ele abençoa e permite que ela perca essa pureza, essa santidade, né, virginal, para construir família junto com o marido. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo, né? Não que a mulher virgem ela é santa diferente da casada no sentido que ela é muito mais pura, não é isso. Tanto que o casal também tem que ser santo na sua vida conjugal, né? Então a santidade ela é tanto para o solteiro quanto para o casado. Mas Paulo gosta de diferenciar essas coisas, dizendo que agora que tu é casado, né, tu não tem mais a tua pureza virginal, agora tu já conheceu. Agora os dois já se conhecem, os dois têm intimidade. Então preservem isso e gerem filhos, né? Pelo menos um, né? Mas deixa um herdeiro, deixa uma herança para o Senhor, né? Porque não é o fruto do casamento são os filhos, amém? E aí Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo também, ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo, deixa eu só aqui,
Deixa eu ver. Aqui, ó. 1 Timóteo 3, né? Olha o que Paulo vai dizer. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado não, é liderança, tá? Um dia eu vou trazer um estudo sobre essa questão de pastor e bispo, tá? Para desmistificar essa confusão que muitos usam, separando os dois, achando que bispo está acima do pastor e não tem nada a ver uma coisa com a outra. São apenas é a mesma eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas as duas são inseparáveis. O pastor é aquele que cuida, zela e dá sua vida pelas ovelhas, e o papel de bispo é observar, vigiar, cuidar, no sentido de ficar atento às ovelhas. E essas duas funções elas se unem em uma só, amém? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, que daí entra a questão do bispo vigiar, né? Sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tem que ser apto, ou seja, tem que ter capacidade de ensinar. O que a gente vê de gente que não tem capacidade nenhuma, gente, conduzindo milhares de pessoas ao abismo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, ou seja, avareza, irmão. Por que a gente vê de líderes avarentos enriquecendo de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Então, nesta carta, irmão, Paulo praticamente dedica metade do capítulo só dizendo o papel do líder da igreja. Então, como que eu vou trazer estudos para os irmãos, trazer uma palavra de bênção, trazer exemplos, trazer testemunhos, se a minha casa está uma bagunça? Se eu brigo com a minha esposa, se a minha filha está mal cuidada, se eu não dou bom exemplo, né? Se eu não consigo dedicar o meu tempo para minha própria filha, como é que eu vou dedicar tempo para Deus? Né? Então, fora outras coisas, imagina que eu, querendo ou não, tudo que eu trago aqui eu tenho que ter responsabilidade. Tudo que eu ensino eu vou ter que responder por isso, diante de Deus. Então tem que ter esse temor. Né? E eu não faço isso para ganhar engajamento, não faço isso para ganhar seguidor, para ganhar views, essas coisas aradas. Eu faço isso porque eu sei que Deus me chamou para isso. Eu sei o que eu vivenciei, a minha experiência com Cristo. Mas quando a gente tem família, né, por mais que a vontade de fazer, ou querer gravar, querer trazer o estudo seja muito grande, eu não posso fazer isso, irmãos, de qualquer jeito. Né, só por fazer, só para não faltar, só para não deixar os irmãos sem vídeo, por exemplo. Mas muitos estudos eu ainda deixo no Telegram, porque para escrever, eu estou ali trabalhando, dá um tempinho, escrevo no computador, né? Agora, gravar vídeo, não. Eu tenho que separar o estudo, eu tenho que me preparar, eu tenho que meditar naquilo, eu tenho que, né, às vezes trazer de forma ilustrada, não somente eu falando, para a pessoa ver no vídeo e entender. Então, tudo isso gera tempo, amém? Então, irmãos, eu queria só trazer brevemente esse estudo, né? É algo, né, tem muita coisa para trazer e graças a Deus eu creio em nome de Jesus, né, que eu vou trazer bastante material para os irmãos. Mas basicamente é para entendermos, irmãos, que quando Paulo diz na carta aos Coríntios, né, que o solteiro cuida das coisas de Deus e o casado cuida das coisas do mundo, não é mundano, é das organizações que o mundo exige, né? Existe um sistema, mesmo que esse sistema esteja corrompido, mesmo que o mundo jaz no maligno, existe alguém soberano acima do maligno, que tem os seus trigos aqui na terra, tem as suas ovelhas aqui na terra, que precisam passar por essas experiências e vão continuar deixando a herança do Senhor. Então o maligno não lhe toca. Então nós que temos filhos, né, que somos pais, temos que ser exemplos.
temos que cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, para poder aí sim ter a responsabilidade também de cuidar das coisas de Deus, porque os filhos vão crescer um dia, né? Minha filha não vai ter 3 aninhos para sempre, né? Então vai chegar uma hora que eu terei mais tempo para as coisas de Deus, mas cuidar da família também é cuidar das coisas de Deus. Porque se eu não cuido da minha família, estou destruindo aquilo que Deus me deu. Então é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando a gente acorda, vê as coisas do mundo e a gente sabe o quão difícil é livrar os nossos filhos de toda a interferência do maligno. Então é por isso que fiquei todo esse tempo sem conseguir trazer vídeo aqui, mas conseguindo levar ainda estudos no Telegram. Mas eu sei que tem pessoas que assistem mais vídeos, eu sei que os meus vídeos são importantes, eu sei que muita gente é abençoada, muitas pessoas dizem que teus vídeos me ajudam bastante, então eu sei que também é uma responsabilidade. E é por isso que eu preciso ter zelo também para gravar esses vídeos, né? E eu creio também que nesse tempo a gente vai ganhando mais experiência e mais maturidade, né? E a gente tem bem mais receio de trazer uma certa informação, não que a informação esteja errada, mas às vezes a forma como você traz, né, ainda não é o momento, você não está preparado para trazer aquela informação. E às vezes a ansiedade de querer trazer algo que você conheceu, que você descobriu na Bíblia, pode fazer outros irmãos também tropeçarem. Então eu tenho essa consciência e eu creio que esse tempo aí foi muito importante, né, principalmente para eu dar uma pausa, meditar em muitas coisas, né, e aprendi de Deus muitas coisas que eu vou trazer para os irmãos, amém? Então é isso, né? Fiquem na paz. A bebê já acordou, eu escutei ela abrindo a porta, mas se ela acha que eu vou poder deitar. Fiquem na paz, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e a gente vai continuar os próximos estudos aí, se Deus quiser. Amém?